Olá, eu me chamo Eduardo Silvestre e hoje eu vou estar falando sobre o livro Como Aprender, do Pierre Piaget. Eu vou tratar do capítulo um pouco de cibernética, que é o que acontece das páginas 125 a 132. Mas afinal, o que é a cibernética? Cibernética vem do grego kyber, que significa leme. Na Grécia, ele assumia como algo que dava direção e também naquela época já tinha sentido de arte de governar. Sendo assim, cibernética está diretamente relacionada com governo, com controle. Esse governo ele pode se dar através de duas formas, que são formas de retroalimentação. A primeira retroalimentação é a retroalimentação reguladora. Na retroalimentação reguladora, quanto menor a causa, maior o efeito. Então, existe uma relação inversa de proporcionalidade. Como assim? Vamos num exemplo. Uma boia na caixa d'água. Quanto mais água sobe, mais a boia vai subir, e aí o fluxo de água para dentro da caixa d'água vai diminuir. Porque se não fosse assim, a caixa d'água transbordaria, certo? E o outro jeito de retroalimentação que existe é a retroalimentação incentivadora. Eu gostaria de focar nesse tipo porque o desenvolvimento da inteligência funciona de acordo com a lógica da retroalimentação incentivadora, em que quanto maior a causa, maior o efeito, ou seja, existe uma relação direta e proporcional, diretamente proporcional. Um exemplo é a microfonia, em que quando o microfone capta um ruído, ele recebe esse ruído e reproduz ele na caixa de som. Ele costuma acontecer quando o microfone está muito perto da caixa de som. Ele capta esse ruído, reproduz na caixa de som amplificado e capta o ruído amplificado. Aí, agora, ele vai reproduzir esse ruído ainda mais alto, vai captar ele e vai entrar num ciclo, gerando aquele som estridente, muito característico. Enfim, esse é um exemplo de retroalimentação incentivadora. Outro é como a inteligência se desenvolve. O porquê que a gente pode dizer que essa retroalimentação é incentivadora? Porque as pessoas que não são inteligentes, elas tendem a se tornar cada vez mais não inteligentes, por um problema de preguiça mental. E as pessoas que são inteligentes, elas tendem a se tornar mais inteligentes, porque a curiosidade aumenta, a vontade de estudar cresce, e assim entra-se num feedback positivo em que a causa vai aumentando o efeito e vice-versa. Só que no Brasil existe um problema muito grande, que é a falta de interesse das escolas brasileiras. Essa falta de interesse, ela se dá na preocupação que as escolas têm em verificar qual que é a nota do aluno, qual que é a presença do aluno, e não se ele está aprendendo de fato, se ele entrou na escola sabendo um tanto e está saindo sabendo mais do que aquilo. Essa não é a preocupação fundamental, e isso é um problema muito grave. Outro problema, que está inclusive diretamente relacionado com as pessoas não inteligentes se tornarem cada vez menos inteligentes, é a preguiça mental. Voltando para a lógica da inteligência, uma forma de conseguir superar esse feedback de não inteligência e de preguiça mental é através do esforço. Porque através do esforço a gente pode mudar hábitos. Qualquer hábito pode ser mudado através do esforço. E a gente tem que ter em mente que nunca é tarde demais. Quanto a isso, eu queria tratar de dois pontos específicos, sobre a curva J, em que ela representa o desempenho de uma mudança de hábito boa.
em que inicialmente a gente sai de um ponto, sente uma queda suave no desempenho por conta de mudanças de hábito que talvez deixe a gente desconfortável, uma situação que a gente não estava tão acostumado, mas logo em seguida tem um crescimento exponencial. Então, é uma coisa que vale a pena. A curto prazo é um pouco difícil, mas a longo prazo a gente colhe os frutos. E o outro ponto que eu queria tratar é sobre o tratamento que as pessoas consideradas nerds recebem no geral, no ambiente acadêmico e também na sociedade externa. De que um ambiente que vê ele com maus olhos, vê ele de uma forma preconceituosa, faz julgamentos, e isso muitas vezes se baseia na inveja e muitas outras se baseia numa reprodução de comportamento impensada, que tem que ser mudada. O conhecimento e as pessoas que têm muito conhecimento têm que ser valorizadas. Eu acho que a gente perceber que a ciência ela traz muitos benefícios para a gente e o domínio desses conhecimentos só colabora para isso. Então, ficar criticando essas pessoas, tentando desmotivá-las, é muito errado. Pelo contrário, veja elas como uma motivação. Tente aprender também. Porque, sendo assim, você vai conseguir atingir o sucesso com muito mais facilidade, com muito mais assertividade. E, além disso, você vai levar uma vida que vai ser mais interessante, mais rica e mais intensa. Uma vida que vai valer mais a pena ser vivida, porque você vai conseguir perceber o mundo de uma forma maior, de uma forma mais completa e de uma forma mais bonita. Por fim, eu queria falar sobre duas coisinhas que a gente tem que usar nesse processo de estudo. São duas ferramentas muito, muito importantes. A primeira delas é o português. O português é a linguagem que a gente usa para se comunicar com as outras pessoas. Então, é o que a gente vai usar para transmitir as nossas ideias e também para compreender as ideias que são transmitidas para a gente. Sendo assim, é importante que a gente tenha um português afiado para conseguir transmitir essas ideias de forma clara e completa e também compreender de uma forma completa. E a outra ferramenta importantíssima é a matemática. A matemática ela fornece mecanismos para a gente conseguir pensar a nossa realidade de uma forma lógica e estruturada, em que o que a gente vê e o que a gente lida fica muito mais claro e faz muito mais sentido se a gente consegue usar essa linguagem, que afinal de contas é a linguagem que o universo usa para se comunicar conosco. E essas duas coisas, quando elas faltam, elas chegam a configurar uma deficiência mental, porque a ausência dessas ferramentas acaba ocasionando uma falta de mecanismos para a gente compreender o mundo que está ao nosso redor. Seja ele linguisticamente falando ou matematicamente falando. Não ter isso limita muito as nossas possibilidades de interação com o mundo. Por fim, eu gostaria de pedir que vocês dessem uma chance a vocês mesmos, fizessem um esforço e começassem a estudar numa rotina primeiro, não tão rápida. Sugiro que vocês tenham metas atingíveis, porque mesmo que elas não sejam tão grandiosas, atingir vai ser muito gratificante. E com um tempo bem curto, inclusive, você vai conseguir perceber melhoras, tanto na sua disposição mental quanto no seu leque de conhecimento. E essa sensação não tem preço.